Oi, todo mundo! Aqui é a Teacher Ali, coordenadora da Easy Peasy Brasil. E hoje eu estou aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast com a Teacher Micaele. Olá, pessoal, tudo bem? Com a professora Isabela, de espanhol. Olá. E com a professora Márcia, de alemão. Alô, gente! E hoje, quem vai trazer o nosso tópico é a Isa. O que você trouxe pra gente, Isa? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho do conto Canção de Natal, do escritor Charles Dickens, já que a gente está próximo dessa época, e eu vou comentar um pouquinho da influência que essa obra teve na celebração de Natal na Inglaterra do século XIX. Bom, o Charles Dickens, ele pessoalmente amava muito o Natal, e ele queria, com essa obra, revitalizar essa data e resgatar o que para ele era o verdadeiro espírito do Natal, a questão da generosidade, do amor ao próximo, que para ele, naquela época, a festa já tinha perdido um pouco de significado. Essa obra foi publicada em 1843 e o personagem principal é o banqueiro, chamado Scrooge, que é um cara muito mão de vaca, muito mal-humorado. Ele é mão de vaca com ele mesmo. Ele é daquelas pessoas que prefere ficar no escuro do que gastar dinheiro comprando vela. E é um cara, assim, muito, muito mal-humorado. E a história se passa na véspera de Natal. Então ele está ainda mais mal-humorado porque ele tem que dispensar o funcionário dele. E ele sabe que mesmo ele mandando, o funcionário não vai vir trabalhar no dia de Natal. E nessa véspera de Natal, ele é visitado pelo fantasma do seu sócio, que era assim como ele. E ele tem uma chance de mudar de atitude, de se tornar uma pessoa melhor. E ele é visitado pelos fantasmas, pelos espíritos do Natal, o espírito do Natal do passado, o espírito do Natal do presente e o espírito do Natal do futuro. E depois de toda essa experiência que ele passa, isso causa um impacto muito grande nele, e ele de fato muda de atitude e passa a ser uma pessoa generosa, bondosa, bem-humorado, não só no Natal, mas no ano todo. Então, eu gostaria de destacar a parte que ele é visitado pelo espírito do Natal do presente, e eles observam a ceia de Natal do funcionário do Scrooge, que é uma família bem pobre, e eles não têm dinheiro para comprar o peru, que era uma ave muito cara, então na ceia deles tem um pato assado, pelo que o narrador conta, era uma ave bem acessível, era uma ave comum, barata, mas para eles, por eles serem muito pobres, aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo. E é uma parte muito marcante quando, né, a dona da casa traz o pudim de ameixa e toda a preocupação dela em será que o pudim vai desenformar direitinho, será que o pudim vai quebrar, aquela coisa toda, e ela leva toda orgulhosa o pudim para a mesa, e o narrador comenta que era um pudim muito pequeno para a quantidade de pessoas que estavam presentes, mas ninguém se importava porque estava todo mundo muito feliz com aquilo, mesmo sendo algo simples. E no final da história, o Scrooge ele compra um peru, manda assar na padaria e manda entregar lá na casa do funcionário dele de forma anônima. E então, assim, mostra que essa questão do peru na ceia de Natal já é algo bem antigo, então já lá no século XIX já se tinha esse costume. Até hoje, até mesmo aqui no Brasil, é comum de ver no mercado, muita gente compra e manda assar na padaria, igual o Scrooge fez, porque senão, né, acaba com o seu gás se você for assar isso no seu forno. E trazendo também um pouco dos países de idioma espanhol, também é comum, né? Peru se diz pavo em espanhol. É comum também lá nesses países essa ave na ceia de Natal. Também é muito comum lombo de porco recheado, sabe aquele que você
recheia, faz tipo um cilindro assim com a carne, também é muito comum. E nas sobremesas, que em espanhol se diz postre, é muito comum sobremesas que levam castanhas, amêndoas, nozes, esse tipo de coisa. E também aqui no Brasil é comum as pessoas comprarem castanhas, nozes também nessa época. E esse pudim de ameixa que o Dickens menciona no livro se tornou meio que uma tradição nos países de língua inglesa fazer esse tipo de pudim. E a obra teve uma boa recepção. Ela logo ganhou uma adaptação para teatro e até hoje tem inúmeras adaptações para o cinema. Então se tornou também tradicional apresentar adaptações dessa obra nessa época. Bom, e eu queria saber de vocês, também voltando para o tema da comida, o que é comum aí onde vocês moram. Fiquem à vontade para comentar. Pode falar, Micaele. Bom, olá, pessoal. Eu acho muito interessante. As comidas, elas trazem, principalmente em épocas festivas, elas falam bastante de uma cultura do país, né? Uma cultura daquele povo. E de como também é feita essa adaptação. Lá nos Estados Unidos, um exemplo, né? É que o Peru, como a gente fala no Brasil, ele é chamado de Turkey, uma referência ao país Turquia. E, bom, o Peru é assim, vamos dizer que ele está no top, né, no top 10 das comidas mais populares lá. Mas eles comem também bastante mashed potato, que seria uma espécie de purê de batata. Sim, Uma falar coisa de comida sempre gera boas conversas. Pode continuar, cara. Boas conversas, assim. Uma coisa que eles não entendem é como ainda no Brasil, por exemplo, a gente coloca uva passa no arroz. Mas eles uva passa no arroz. É uma tradição do Brasil que assim divide o país, mas tem gente que gosta e tem aqueles que, né, odeiam. Então, é isso. Sim, nos países de língua espanhola também tem esse arroz com uva passa. Ah, e a maionese, né, de batata e cenoura, que lá eles chamam ensalada russa. Mas é como a maionese que a gente faz aqui, batata e cenoura. que interessante, bem interessante. E lá por exemplo, puxando aqui um pouquinho para a Alemanha, vou chamar aqui a Márcia. Márcia, o que você que morou lá, né? Poderia falar um pouquinho da sua experiência nesse período do ano? Sim, com certeza. Oi, gente. Então, na Alemanha, eu vi que também não é tão atípico, né, como eu pensava. Por exemplo, lá se come muita batata, né? Na verdade, o alemão come tudo com batata, né? Batata e Wurst, né? É algo que para eles é imprescindível, né? Tem que ter todos os dias na mesa. E na ceia de Natal também não é diferente. Só uma coisinha que eu queria acrescentar é como seria assim a ceia, o que é bem diferente do Brasil, ou então né, nos Estados Unidos, ou em outro país, é que é pontualmente às 18 horas, a ceia de Natal deles, né, que é bem diferente da gente. E, tipo, eles não têm ceia, tipo, meia-noite, não tem. As crianças vão, né, por exemplo, para a casa dos avós, ou para a casa, né, de alguém da família, e lá essas crianças abrem os presentes às 6 horas, né, não tem muito que o Papai Noel para eles significa isso, né? Tá em família, mas exatamente às meia-noite eles já estão dormindo. Então, algo que eu vi assim que era bem atípico da gente, né? E em alemão, Papai Noel, né? Eles têm dois tipos. Ele tem o Nikolaustag, que é o Papai Noel mesmo, o Papai Noel em si, né? Para as crianças. E o Weihnachtsmann, né? Também é o homem do Natal. Então, mas voltando um pouco para a comida, o que predomina muito é o porco, né? Que se chama Schwein, porco em alemão. Mas, assim, tem outras coisas também, como o ganso, eles predominam muito o bichinho, né? O animal, para eles, mas para a gente é atípico também, né? Para a gente é o peru e para eles é o porco.
E tem outros também, o lebre, e tem coelho também, eles gostam muito de comer. Inclusive, eu nunca vi, mas é da cultura deles também, né? E outras coisas. Mas a batata, com certeza, é imprescindível na ceia do alemão. Muito legal, Márcia. Obrigada por compartilhar com a gente. Pode falar, Ali. Fazer um comentário, porque a gente tem muito aluno em Joinville, Santa Catarina, também no Paraná, Curitiba, Paraná. E não sei se o Brasil todo sabe que essas regiões elas foram, não vou dizer colonizadas, mas receberam muitos alemães e também poloneses, né? Sim, com certeza, né? Lá o pessoal consome muitas comidas que são, de alguma forma, relacionadas à origem alemã e à origem polonesa. Então, tem algumas curiosidades. Lá, nessa época do ano, não sei, a Márcia que vai me ajudar a decifrar aí, ó, porque isso aí está misturado, não sei se está misturado com tupi-guarani, se está misturado com português de Portugal, mas tem uma coisa que eles comem muito o ano inteiro, é chineque. Sim, então, sim. Final do ano tem chineque, que é tipo um pão doce, né? É tipo um pão doce, né, Márcia? Isso, olha, na verdade, isso assim, quando a gente passa para o concreto mesmo, eu via muito, né? Eu vi muito. Meu ex-marido fazia muito isso. Eles comem muito, como eu falei para você, às 18 horas tem a ceia, né? Mas eles têm o hábito muito de comer. Agora que eu meio que me pegou um pouco desprevenida, mas eles têm os salgadinhos que eles comem muito. É tipo chips, né? Que a gente chama de chips aqui, e eles comem muito essas iguarias, assim. Até porque, né, foge a regra um pouquinho, né, de que o alemão, ele é, né? Então, é tudo, né? Vamos falar aqui um pouquinho assim, mas eles têm, né? É um pão doce que se come. E aí tem misturado com marmelada, né? Também tem. A pronúncia é essa mesmo, snack? Sim, marmelada. Para gente seria marmelada, mas como se fosse uma goiabadazinha por cima, né? Que eles chamam de marmelada. Também seria um pouco isso. Também comem muito. Tem gente que chama de cuca, tem gente que chama de cookie. Cuca é mais na Alemanha, mais aqui no Brasil, lá em Santa Catarina, né? Eles falam muito. Inclusive, muitos vivem de cuca, né? Eles sobrevivem de cuca. Cuca é algo que eles... Comem muito. Cuca é tipo... Como que eu posso traduzir cuca? Cuca, apesar do nome parecer com cookie, do inglês, biscoito, bolacha, tem que traduzir biscoito ou bolacha para o brasileiro. Então... Mas o cookie não é um biscoito, ele é tipo um bolinho, né? Ele na verdade, eles fizeram uma mistura, né? De verdade, lá na Alemanha, eu nunca comi eu procurei, mas eu nunca sei esse cuca lá, né? É o alemão brasileiro que gosta muito de cuca. Eles, como eu falei para você, né? A Alemanha, ela veio colonizar, eles vieram, os imigrantes da Alemanha vieram fugidos da guerra, e muitos alguns vieram para alguns lugares, né? Então, vieram para o norte, ficaram alguns lá em Santa Catarina, tem uma colônia muito forte, né? Blumenau, alguns de Santa Catarina, outros foram para São Paulo. São Paulo também tem uma colônia muito grande também de alemães. Então, o que acontecia? Aconteceu que eles trouxeram um pouquinho também da língua materna deles, e esse cuca veio aí no meio desse bolo e ficou lá em Santa Catarina. Vocês já comeram sagu? Em Santa Catarina tem muito sagu de final de ano. Eu pessoalmente nunca comi. Sagu, como que eu vou explicar sagu? Umas bolinhas assim, acredito que seja de milho, né? Como se fosse tipo tapioca, sabe umas bolinhas de milho? Que eles fazem no vinho, eles fazem na panela no vinho e depois esfriam, né? E servem frio. Então fica como se fosse um mingauzinho com um toque de vinho. Muito comum no final do ano em Santa Catarina também, sagu. Pensei que tivesse alguma coisa relacionada à sobremesa alemã. De repente até tem, né? Mas mudou tanto que tá irreconhecível agora. Muito obrigada a todos.
Quem quiser deixar mais alguns comentários aí, né, sobre as comidas alemãs, sobre as comidas espanholas, americanas,